Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje eu vou conversar com a doutora Daniela Moreira de Carvalho, advogada e consultora jurídica do Consulado Brasileiro em Paris, onde ela vive atualmente. A Daniela atua nas áreas de direito de família, violência doméstica e imigração. Ela também é especialista em direito penal e é mestranda em relações internacionais pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Que cartão de visitas, hein, doutora? Boa tarde, boa noite. Boa noite, Dani, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui com você, sou espectadora Dani Flix, assídua. Olha, a turma do gargarejo também, só falta isso. Não comento, infelizmente, mas adoro ler o comentário dos outros, confesso. É a melhor parte do canal. Gente, é o seguinte, eu trouxe a doutora Daniela aqui, a convidei, ela me escreveu, eu falei, puxa vida, eu acho que seria muito interessante a gente ter esse bate-papo aqui, principalmente porque ela também atua muito na causa da mulher aí no exterior, como vocês viram, ela é advogada, consultora jurídica junto ao Consulado Brasileiro em Paris. Eu vou passar aqui para vocês o que vamos discutir, os tópicos a serem abordados. Peculiaridades da violência contra a mulher que vive no exterior, né? Limites de atuação consular em caso de violência contra a mulher, casos de violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual, o ciclo da violência contra mulheres que estão em situação migratória irregular, sem visto, cárcere privado e medo de denunciar o companheiro. Doutora, eu vou deixar com você. Como você quer começar? O microfone é seu. Olha, eu fiz uma ordem aqui para a gente falar, começando, eu acho importante começar falando sobre os tipos de violência, depois sobre o ciclo da violência, até para as pessoas poderem reconhecer quando elas estão sendo violentadas, porque não é só tapa na cara que é considerado violência, né? E então é muito comum às vezes ouvir, mas ele não me bate, ele não me bateu, então logo partimos do princípio que ele não foi violento, o que não é verdade. Eu queria aproveitar para falar que aqui eu presto assistência jurídica no Consulado Brasileiro, mas eu não estou representando a instituição aqui. Estou como advogada aqui que presta esse serviço e tem uma experiência com muitas mulheres, enfim, com vários casos, tanto no meu escritório particular quanto no Consulado Brasileiro. Muitas vezes esses casos se intercalam, às vezes eu fico sabendo pelo Consulado Brasileiro e depois ele chega no meu escritório, no final passa por mim de um lado ou do outro. Ok. Então, vamos lá. Para falar dos tipos de violência doméstica, basicamente 5 tipos de violência doméstica. Então, a gente pode falar sobre a violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual. Muitas vezes, um tipo de violência é uma fase para chegar na outra. Dificilmente um homem começa numa relação, e aí, independe dele ser turco, japonês, chinês, brasileiro, no primeiro encontro, ou seja, no começo da relação, e já cai na porrada. Normalmente não é isso. Então vamos falar sobre a violência física. A violência física é a mais fácil de reconhecer, porque é que normalmente é denunciada. Até porque as outras provas, os outros tipos de violência, é muito mais difícil de comprovar. Então, você chegar tendo recebido um soco no rosto, recebido um apertão que deixou uma marca, é mais fácil de você ir no hospital e fazer um corpo de delito, enfim, e você conseguir fazer pela perícia e eles conseguirem te analisar. Então, normalmente, a violência física é a mais fácil de ser reconhecida. Uhum. Em segundo, vamos lá, a violência psicológica. Normalmente, antes de chegar na violência física, ela passa anteriormente pela psicológica, mas às vezes ela pode parar por aí mesmo. Isso já é violência. Então, o cara que te xinga, que fala que você não presta, que você não vai conseguir nada na vida. Enfim, esses são também os tipos mais básicos de violência psicológica, porque eu já vi casos realmente de tortura psicológica, do cara ficar batendo panela a noite inteira. A mulher fala, não vai dormir na sala e eu fico aqui. Para a mulher não conseguir dormir e no outro dia trabalhar. Um dia você aguenta isso, 2, 3, uma semana, você vai ficando doida, né? Você vai perdendo a sua estabilidade mental, o sistema de defesa vai caindo. Então, é muito importante focar e perceber que é a violência psicológica e que ela também pode ser denunciada. É um caso mais peculiar, porque é mais difícil de ser provado. Então, eu aconselho sempre quando existe esse tipo de violência, em que as mulheres gravem conversas, que elas tirem fotos, que elas guardem e-mails, porque os caras são muito espertos. Enfim, eles não vão normalmente te ameaçar por SMS ou por então ele te manda uma coisa por SMS e no e-mail
E por e-mail te escreve outras coisas só no amor e é no verbal, porque ele não é burro, ele sabe que ele não vai criar prova contra ele mesmo. Então, sempre que possível, se tiverem esses casos, realmente guardar o máximo de provas possível para que você consiga fazer um bom dossiê, enfim. Deixa eu te parar aqui, doutora. Então, se isso é aceito em juízo, se isso for a julgamento, essa é aceito como prova, essa gravação, que seja em câmera ou voz, é aceito como evidência? Sim, sim, é aceito como evidência. Aí na Europa, ou especificamente na França? Cada sistema jurídico, né, tem as suas peculiaridades. Aqui na França é aceito, mas eu diria que na maioria dos países é mais difícil de ser provado, com certeza, mas se você tiver um bom direcionamento jurídico e boas provas, sim, é possível. Eu já vi casos aqui, já acompanhei casos em que a gente conseguiu ordem de proteção só com violência psicológica. Não tinha nenhum tipo de... O homem, por exemplo, bagunçava a casa, isso daí vai se acumulando, bagunçava a casa inteira, deixava prato no chão, tudo isso se acumulando deixava a pessoa totalmente desestabilizada. Então, assim, não vai ser, não posso chegar a tirar falar porque meu marido não lavou a louça hoje, e não é isso. O contexto todo que tem que ser provado. Doutora, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu acho que tem a ver com isso aí também. Eu, quando era casada com meu ex-marido turco ainda, ele foi fazer uma visita, ele tem um cargo público alto aqui na Turquia, ele chegou em casa chocado, ele me contou o seguinte que eu vou passar para vocês. Ele foi numa penitenciária feminina, e passar o dia com elas, um apoio, era um programa do governo no qual meu ex-marido estava envolvido, né? Ele disse que 90% ou mais das mulheres lá estavam presas por causa de crime passional. Ele até falou como? Ele falou, tia, o que aconteceu? Ele conversando, ele é um cara muito legal, né? E ele conversando com as meninas e tal, falou, o que aconteceu que a senhora está aqui? Ele ficou realmente intrigado, uma senhora super distinta lá, sabe, ele não entendia o que estava acontecendo. Ela falou, meu filho, olha isso. Meu filho, eu vou falar com você. Eu tô lá fazendo a janta toda noite, por 25 anos, e aquele homem me enchendo o saco. E aquele homem emperreando. E aquele homem atrás de mim. E ele me trancando. E ele fazendo isso. Teve um dia que ela estava picando os legumes, Daniela, ela virou a faca nele. Não aguentou. Chegou uma hora que ela não aguentou. A dona não aguentou. Ela falou, eu vivi uma vida o tempo inteiro sob pressão, violência psicológica, física. Teve um dia que eu acho que foi 25 anos, naquele 25º ano ela virou a faca no cara que estava atrás dela e eu não sei se o cara morreu ou não, deve ter morrido para ela ter sido presa e tudo, né, réa primária, mas então acho que... É a gota d'água, né, tem um dia que essa gota chega e... Não estou falando que tá certo, que Dona Maria lá fez, mas o crime, isso acontece, né? Sim, é bem comum, por sinal. E assim, talvez não precise chegar nesse ponto de dar uma facada, mas outros tipos de violência, de você virar, esbofetear, querer ir para cima do seu marido, enfim. Também cada um vai reagir de uma forma, dentro do contexto, dentro da nacionalidade, tem gente que vai cuspir de volta na cara, então assim, realmente depende do contexto, mas é importante relatar e saber que isso é um tipo de violência válido, e que ele é legítimo, só porque é uma violência psicológica, entre todas as aspas possíveis, realmente é importante que ela seja validada para que não fique no discurso eterno do, mas ele não me bateu. Então, ele não me bate ou ele não me bateu, isso não quer dizer que você não tenha sido violentado de outras formas. Um terceiro tipo de violência é a violência patrimonial, que é muito comum em mulheres que estão fora do Brasil, que por inúmeros motivos não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Ou porque não quiseram, porque foi uma combinação ali com o marido, ou porque não conseguiram. Por exemplo, mulheres que se tinham uma situação boa no Brasil, diploma, pós-graduação, doutorado, tudo que você imaginar, para entrar no mercado de trabalho, dependendo do país, é muito difícil. Aqui na França mesmo, se você for para uma cidade maior como Paris, você ainda tem possibilidades ali de conseguir manejar o seu diploma, talvez fazer uma validação, ou então, enfim, ou trabalhar em outra área, o que eles chamam aqui de reconversão. Então, você era professora no Brasil, não conseguiu revalidar aqui, você vai trabalhar como garçonete, como você vai trabalhar em outra coisa, mas o importante ali, nesse caso específico, ok, você tem a sua independência financeira. Se você ainda consegue fazer essa reconversão e arrumar outro tipo de trabalho, excelente.
Se você não consegue, você tinha um bom emprego no Brasil, etc., e você não quer se sujeitar, ou seja, o que for, a entrar em outro tipo de trabalho, é muito complicado, porque é difícil. Normalmente o cara vai começar a regular dinheiro. E aqui nós estamos numa sociedade em que não é tão comum o homem sustentar toda a casa, né? Assim, todas as despesas da casa. Normalmente tudo é rachado, 50-50, então em algum momento isso, a não ser que seja assim, muito claro, que seja muito acordado e que você tenha muita confiança, mesmo assim, mesmo tendo que a gente sabe a confiança hoje, né? Amanhã a gente já não sabe. Eu aconselho realmente que todas as mulheres, em algum momento, independentemente de como você está dentro da legalidade, da moralidade, se trabalha, porque isso pode ser a diferença entre você, no momento da guarda, você conseguir pegar a guarda do seu filho, você conseguir comprar uma passagem, você conseguir, se você está apanhando do seu marido, está tendo problemas, você vai ter uma folha de pagamento, vai poder alugar um apartamento para poder sair dessa situação. Quem não tem, quando você sofre essa violência, às vezes, então, você não sofre a violência física, você sofre, normalmente a violência psicológica e a patrimonial estão juntas, então o cara ele não vai te dar dinheiro para você fazer, aí o que você quiser, ele vai falar, então, por que você está gastando tanto? Eles dão normalmente uma mesada, né, para a mulher, e enquanto tá tudo bem, você gasta. Quando, por algum momento, começam a ter atritos, a primeira coisa que é cortada é esse dinheiro. E aí, né, na hora que você mais precisa, você não tem o recurso entrando. E eu estava ouvindo um vídeo seu de alguma pessoa anteriormente, alguém falou assim, dinheiro não traz felicidade, mas ela te pode fazer que você tenha uma vida digna. E dependendo se você não tiver dinheiro, você não consegue manter o mínimo de dignidade, né, para sair da casa da pessoa que está te violentando, apesar de aqui existir um sistema de acolhimento, existe casas de acolhimento, etc., mas eu não conheço ninguém em sã consciência que queira sair do seu apartamento, de uma vida mínima instável, para ir morar num abrigo de mulheres. Obviamente que isso também ocorre dentro do Brasil, ocorre em todos os tipos de relação. Só que quando você está no exterior, a sua rede de apoio é muito menor, normalmente. Então, no Brasil, você brigou, tudo bem, você liga para sua mãe, liga para sua tia, liga para o seu padrinho, você tem seu colega, enfim, você tem como você dar seus pulos sem você sair um pouco mais facilmente da situação. Quando você está no exterior, já não é tão mais fácil, especialmente se você está aqui na Europa. Se sua família não tem condições no Brasil de te mandar dinheiro, lembra que hoje o euro está R$6. Então, enfim, um aluguel aqui em Paris de um quartinho é 600 euros, 700 euros para você alugar um quarto no mínimo. Então, aí, sua família vai poder te mandar R$4.000, você ligando agora. E ainda tem as questões de fiador, etc. Toda uma burocracia por trás que, enfim, realmente, se você puder, de qualquer forma, da forma que você conseguir se inserir no mercado de trabalho, é o ideal para que você não fique no controle de outra pessoa, seja quem seja, enfim, normalmente o seu companheiro, que você possa ter autonomia da sua vida, né? A gente nunca casa ou tá num relacionamento esperando que vá dar ruim, mas pode dar. Então, né? A outra, outro tipo de violência é a violência moral, que ela se confunde um pouco com a violência psicológica, mas ela vai minando a sua autoestima. Normalmente vem ali, te xinga, te falar você não vai conseguir fazer isso, ela está muito relacionada à violência psicológica, mas na moral ele vai mais te atacar pessoalmente. Então, você nunca vai conseguir entrar no mercado de trabalho aqui, você depende de mim, se não fosse por mim, você não estava aqui. Se eu te largar, você está no meio da rua, você não vai conseguir renovar seu visto. Enfim, essas são as frases mais clássicas que eu ouço, enfim, de... Você é um lixo, horrorosa, ninguém vai te querer, eu tô fazendo um favor de estar com você, olha pra você, já olhou no espelho hoje, pega cabelinho da menina e coloca, né, nós temos aqui 5 anos desse canal, pega ela pelos cabelos, olha isso aqui, esse lixo, quem vai querer esse lixo, né, doutora? Sim, é exatamente isso. E o último tipo de violência é a violência sexual, que no seu canal, né, a gente pode entrar aí e ouvir o que mais tem é o caso de violência sexual. Ah, ele me forçou, eu não queria, eu comecei, mas depois não quis mais. Muitas mulheres falaram, fui para aí, cheguei aí, mas não me senti à vontade. E mesmo com pessoas casadas, enfim, podem sofrer violência sexual. A partir do momento que você fala, não quero, não é consentido, isso é uma violência sexual. E ela não precisa estar só
relacionada à penetração. Qualquer outro tipo de violência, toque no seu corpo, práticas, e você não esteja de acordo, são violências sexuais. O ciclo da violência, se vocês reassistirem aos vídeos da Dani, vocês vão conseguir ver claramente o ciclo da violência, que é, primeiro, a fase 1 é a evolução da tensão. Então, normalmente, vocês estavam ali, aconteceu alguma coisa que deu um gatilho, e aí vocês começam a brigar, o cara começa a fazer agressões verbais, a ter crises de ciúmes, a te ameaçar. Essa é a primeira fase do ciclo da violência. A segunda fase é a explosão. Isso daí pode ser que tudo isso seja, todas as fases durem 10 segundos cada uma, como pode ser de dias, como podem ser de semanas. Então, primeiro começo a te ameaçar, etc., e depois te agrido. Aí pode ser uma agressão física, normalmente é uma agressão física ou uma agressão sexual. Então, tem outros casos aí também no canal que refletem bem isso daí. E a terceira fase é a fase do comportamento gentil e amoroso. Então, que é o momento do Aşkın te amo, que eu agora já falo turco fluente, né, na Netflix. Então, Aşkın te amo, você é o amor da minha vida, me diz, não sei como eu fiz isso. Assim, se você vir os vídeos da Dani com esse tipo com esse ciclo na cabeça, você consegue ver os discursos certinhos de primeiro tem a agressão verbal, uma ameaça, uma tensão, até o cara te agredir, seja sexualmente, seja fisicamente, e depois ele vai vir, desculpa, meu amor, nunca mais vou fazer isso, foi só um momento, eu perdi a cabeça, e esse ciclo se repete várias e várias vezes. Isso pode ser, as 3 fases podem ocorrer no mesmo dia, como elas podem ocorrer em vários dias, várias semanas, mas eles se repetem, até que alguém corte esse ciclo, que normalmente é a mulher que, quando ela consegue enxergar esse ciclo, por isso que é importante saber que o ciclo existe, para você falar, então, até reconhecer o comportamento do seu companheiro, do marido, etc. Ele começou a me ameaçar, eu já sei que vai vir depois uma agressão, até se você conseguir nesse momento ali parar, você já sabe que não vai ter o resto do ciclo. Então é muito importante, ele começou a te ameaçar, etc. Sai do quarto, sai da sala, não continua a discussão. Assim, esse ciclo ele é um ciclo que funciona 99% das vezes. Se você conseguir identificar, ou seja, daqui ele vai para explodir, não continuar no bate-boca, falar, peraí, eu vou ali rapidinho, vou no banheiro, me deu uma dor de barriga, vou ali na padaria comprar um lanche, porque só de sair do momento de tensão, os dois lados normalmente conseguem dar uma esfriada. E ver o ciclo para que ele não se repita. Esse é o momento mais difícil de todos, que é fazer o corte do ciclo, né? Seja se divorciando, enfim, seja saindo de casa, seja, enfim, do jeito que for, que você puder se separar fisicamente da pessoa, ou naquele momento, até por questões de sobrevivência, de dignidade, se você tem filhos, né? Porque se você tem filhos, ninguém merece ficar ouvindo gritaria o dia inteiro de pai e mãe. Cada um sabe o seu limite, né? Mas eu acho que o limite para todos é o limite da dignidade, manter a sua dignidade. E qual a porcentagem, você diria aí, das mulheres que identificam esse tipo de violência, sofrem esse tipo de violência e denunciam ou se separam? Eu chutaria aqui baixíssimo, É muito baixo, e eu diria que tanto no exterior, no Brasil eu diria que já é um pouco maior, e dependendo da cultura também, obviamente. Aqui na França, ela te apoia, você denuncia, não existe como uma lei Maria da Penha aqui, que é uma lei para agressões dentro do seio familiar. Então, existe um número só para mulheres ligarem, que é o 3919. Então, existe todo um apoio da sociedade para que isso seja denunciado e que você não fique nesse tipo de relacionamento. Em outros tipos, isso eu diria que é quando a gente olha o mapa no lado esquerdo do mundo, isso é mais fácil de ser feito. Quando você pega o mapa ali, o mapa mundi, abre para o lado direito, aí o buraco já é mais embaixo, né? Não é tão... Existe uma cultura, existem códigos sociais que são um pouco mais coniventes com esse tipo de comportamento do homem dentro de casa, etc., por valores maiores, seja a família, seja a honra, enfim. E mesmo assim, tanto no Brasil quanto aqui na maioria dos países da Europa, é muito difícil uma mulher denunciar. Realmente, quando ela já está em desespero. Será que existe muita resistência da mulher se ela estiver ilegal? Ambos ilegais, vamos colocar. Eu não quero ir na polícia. Como é que é feito isso?
Se ambos estiverem em situação ilegal, é mais difícil ter esse tipo de violência, porque o homem sabe que se ela chamar a polícia, a questão migratória dele vai ser investigada. Em número de casos é bem menor, mas quando é uma brasileira que esteja casada, eu diria que a maioria das brasileiras aqui, elas se relacionam ou com francês, ou com português, ou com brasileiro. Obviamente, tem outras exceções, mas essa daí seria o caso majoritário. Quando elas estão relacionadas com francês e com português, elas podem ter um visto, dependendo do caso, mas tudo isso depende de uma burocracia. E isso pode demorar meses. Quando a mulher está em situação totalmente irregular, por exemplo, ela tem um relacionamento com um brasileiro ou com um francês, mas não está casada ou paxada é a união estável. Ela fica com muito medo de ir na polícia, porque apesar de não ter uma coisa não ter a ver com a outra, se você for prestar uma queixa na polícia, fazer um boletim de ocorrência, a sua situação migratória, normalmente, ela não vai ser questionada. Porque a sua situação migratória é uma questão administrativa, ela não é uma questão, não é um crime. Isso eu estou falando na França, não é um crime estar em situação irregular. Isso é uma questão administrativa. Então, as pessoas, o que a maioria dos brasileiros faz, quando elas estão em situação irregular, elas vêm para cá com o passaporte brasileiro, que entra nos 90 dias, né? Você pode ficar até 90 dias sem pedir visto, e depois faz o overstay, que é você passa esses 90 dias e vai ficando. Se ela começar a se relacionar, não precisa necessariamente ser marido, enfim, com uma pessoa que esteja, normalmente, francês ou português, ou mesmo um brasileiro que esteja em situação regular, ela vai ficar com muito medo de denunciar, porque apesar de não ter a ver, e você poder prestar uma queixa se você tiver situação migratória irregular, isso é muito importante saber, porque até seria uma dupla pena. Você já está em situação migratória irregular e você ainda apanha, e você não pode levar isso à polícia, enfim, seria uma dupla pena. Então, não é o caso, especificamente na França. Está em situação migratória irregular, mas sofreu qualquer tipo de violência, pode ir na delegacia prestar queixa. Eles vão chamar o marido, enfim, dependendo do caso, alguns vão dormir na cadeia, enfim. Não é presa, não é deportada? Você que foi à polícia, não. Não é assim, você foi pega num controle. Então, por exemplo, as pessoas, aqui o controle é feito na rua ou no trabalho. Então, em alguns lugares, quando a prefeitura tem uma autorização, e aí ela vai pedir o título desse jogo, a carta de residência das pessoas na rua. E aí, se nesse momento você for pego, aí sim, você sendo controlada, sim, você pode ser deportado, você pode ser enviado de volta, enfim, são outros 500. Ou você estava no seu trabalho e o seu trabalho foi controlado. Aí é outra história. Mas você teve um problema na sua casa, não. Você pode chamar a polícia. Agora, para o agressor, aí é diferente, porque ele está cometendo um crime. Então, aí a situação migratória dele vai ser trazida à baila. Aí é outra história. Você entendi. Vítima... Olha, muito importante o que ela falou. Vocês prestaram atenção? Volta aí, gente. Volta aí. Eu queria falar também sobre a questão... Alguns outros tópicos que são muito relevantes para as mulheres que estão em situação irregular. Elas aqui, por exemplo, na França, elas têm acesso a menos direitos. Então, aqui na França não existe defensoria pública. O que existe é a aide juridictionnelle, que é o Estado paga para você um advogado particular. É basicamente isso. Só que quando você está em situação irregular, você não tem esse direito. Então, vamos supor, você está na sua casa, teve um problema, você tem um filho, e aí você quer sair de casa, ou você quer fazer um pedido da guarda do seu filho, ou você quer pedir o divórcio, enfim, você não vai poder ter ajuda de um advogado gratuito fornecido pelo Estado. Então, isso já te deixa numa situação um pouco mais complicada. Complementando, muitas dessas mulheres não sabem falar a língua, ou seja, até mesmo para ir à delegacia prestar uma queixa é complicado, porque elas vão depender de alguém, ou eles conseguirem em algum momento chamar um tradutor para você conseguir fazer o boletim de ocorrência, ou então você vai depender de alguém ir com você à delegacia para prestar essa queixa, enfim, para fazer o boletim de ocorrência, o que também complica bastante a situação. Mas a pessoa que está em situação regular, ela pode pedir, por exemplo, um advogado, sem problema, e ela vai receber porque ela está em situação regular. A pessoa que está em situação irregular não vai ter esse direito. Outra coisa também são que as mulheres normalmente não conhecem os trâmites internos, né? Então, elas não sabem para onde ligar, com quem falar, se tem algum problema. Então, é uma outro tipo de peculiaridade de mulheres que estão no exterior
e que quando elas estão em situação irregular, fica mais complicado, porque já tem o medo de ir na delegacia, tem gente que não vai em hospital, enfim, por medo de ser controlado, por medo de ser denunciado, enfim, por coisas que eles ouvem também, né, porque muitos nunca tiveram acesso a um advogado para explicar, ok, você pode fazer isso ou não pode fazer isso. Então, conhecer os trâmites internos do país é muito importante, e aí o primeiro passo é falar a língua. Você falando a língua, você vai conseguir entender os trâmites internos, o que você tem direito ou não tem direito, em situação regular ou irregular, né? A outra coisa é que a pessoa, normalmente, a mulher, se ela não tiver um trabalho, isso complica muito a situação dela, porque aí, ela não pode, tudo bem, não tem direito a um advogado, mas aí, quando você tem um trabalho, mesmo que você esteja em situação irregular, você pode contratar um advogado. Quando você tem esse trabalho e a sua independência financeira, você já consegue melhorar um pouco mais a sua situação. E, muitas vezes, as mulheres também não têm uma rede de apoio com quem contar aqui quando elas estão numa situação de desespero. Porque aqui tem... realmente tem um centro de acolhimento, tem um número, mas isso pode ser que esteja, no dia que aconteça com você, esteja lotado, que você não consiga, que eles não consigam arrumar uma vaga para você, e você ter o apoio de pessoas que você, nesse dia, você vai conseguir dormir na casa de alguém, enfim, mesmo ter alguém que possa te acompanhar à delegacia para te ajudar a fazer o boletim de ocorrência, tudo isso é muito importante. Estão sozinhas aí? Não tem muito apoio? Como é isso? Pela sua experiência aí, o que acontece? Então, tem muita gente realmente que veio para cá, na cara e na coragem. Muitas pessoas vêm, porque viram família no Facebook, viram no Instagram, etc. E falou, vem e quando chegar aqui eu vou te ajudar. Em alguns casos realmente ajudam, em outros casos as pessoas desaparecem, porque não tá fácil para ninguém. Aqui é muito comum, tem 20 metros quadrados, 5, 10 pessoas morando. Então, assim, é muito importante as pessoas saberem, quando as pessoas migram, não confiar em Facebook, em foto de Facebook, em foto de Instagram. Tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar, né? E sim, mas como eu tenho vários casos de experiências negativas, eu acho que, então, assim, fica com o olho aberto. Vem com uma grana extra, entendeu? Não vem confiando 100% nisso aí, vou te receber, eu vou te ajudar, vou te arrumar um emprego, e é muito fácil. Eu sou espectadora de Dani Delanos, e assim, ela também relata muito isso, né, a questão de que, às vezes, a pessoa fala, vem, que aqui é muito fácil, se arranja trabalho, etc., mas elas não falam quais são as condições de trabalho, não falam que você vai trabalhar uma hora por semana, que, enfim, o custo de vida é muito alto. Eu estou falando agora especificamente aqui na França, especialmente na região parisiense, o custo de vida é muito alto. Então, e se você conseguir vir para Paris, ou para Lyon, para Marseille, enfim, cidades maiores, você ainda tem mais jeito de se virar. Se você vier para um fim de mundo, você conseguir um trabalho é muito difícil. Peraí, olha, então estamos convergindo os mundos aqui. Vocês estão ouvindo o que a doutora está falando? Ela está falando da França, ela está falando do primeiro mundo, ela está falando lá do coração da Europa, certinho? Quando eu falo isso aqui no canal, não é difamando o país de ninguém, não. Todo mundo sabe que eu tenho respeito e amo a Turquia. A minha preocupação é a sua segurança. A deles não, eles estão em casa, meus amores. Eles estão em casa. A senhora não. Aí você vem para cá, para a terra do pó branco, igual meu último e-mail aqui, que queria ir para dentro de uma família que não está conseguindo pagar a conta de luz, namorado de Facebook esse, querendo vir aqui para Nevşehir, que é um condadozinho que tem vários vilarejos, onde é a Capadócia, Daniel, onde é a Capadócia. Maravilhosa. Por favor, venham, turistas bastante aqui na terrinha, por favor, gostamos disso. Ok, vamos tirar a parte turística para lá. Ela está falando que quanto mais para o interior você for lá da França, pior é, menos chances você tem. Já fiz o meu recado, tá aí, ó. Por favor, continue. Sim, um caso que para mim foi muito emblemático, de uma mulher que tinha uma super carreira no Brasil, conheceu um indivíduo francês e se mudaram para o interior, uma cidade minúscula aqui. E lá ela não conseguia se inserir no mercado de trabalho, e a mulher tinha doutorado, tinha um super cargo no Brasil, tudo bem. Tiveram um filho. Tiveram suas brigas, vamos terminar o casamento, ele expulsou ela de casa. O filho ficou com ele neste momento, afinal de contas, ela não tinha emprego, ela não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, estava num fim de mundo aqui da França, porque aqui também existe fim de mundo, assim, que tem... Gente, pé descalço, ela vai fazer o que aí? Existem duas vaquinhas e o... Sim. Seja na Turquia, que seja na França, para ficar estabelecido, para ver se vocês entenderam. Sim, aí tem um filho. E aí ela entrou em contato comigo e a gente conversou. Ela, o que eu posso fazer? Porque ela falou assim,
eu posso voltar para o Brasil, eu quero voltar para o Brasil, porque lá eu posso me restabelecer, eu tenho minha família, etc. Só que meu marido não deu autorização para que eu leve, o meu ex-marido agora no caso, né, o pai do filho não deu autorização para que ele se mude para o Brasil. O que eu faço? Infelizmente, eu não posso falar sempre chora, mas é basicamente isso que tem. Porque você só tem duas opções. Ou você volta para o Brasil sem o seu filho e restabelece sua vida, e aí vocês vão entrar num acordo para vir visitá-lo periodicamente, ele mandar para o Brasil, etc. Ou, na verdade, nem tem duas opções. Ou é isso, porque ela vai ficar aqui sem trabalhar, ela não vai conseguir ter a guarda do filho, ela não vai conseguir ter um lugar para morar. Então, e mesmo numa situação que ela vai para o juiz, para quem que o juiz vai dar a guarda? Para o pai, que é francês, que tem um trabalho, que tem uma casa, que está estabilizado, ou para a mãe, que é estrangeira, que não trabalha, que não tem dinheiro. Então, ela se encontra numa sinuca de bico que não tem muito o que fazer, a não ser voltar para o Brasil, ou mudar para uma outra cidade maior, em que ela até isso daí vai demorar meses, até anos, se ela conseguir, por exemplo, ir para Paris, vou para uma cidade maior, arrumar um emprego, se estabilizar, alugar um apartamento, para conseguir entrar em juízo para ter a guarda dessa criança. Então, aí que muitas delas, doutora Daniela, que eu falaria que se encontram numa situação de cárcere privado, porque eu não posso correr para lado algum. Eu não posso voltar para o Brasil sem meu filho, não quero voltar. Aqui dentro eu não posso me deslocar porque eu não tenho onde cair morta. O que ela faz? Eu, antes disso tudo acontecer, eu vou engolir aquele monte de sapo, o brejo inteiro, e sob condições, né? Condições, assim, extremas de vida que essas meninas se encontram. Será que a gente pode emendar isso aí agora? A questão, realmente, muitas mulheres acabam em cárcere privado, literalmente, não às vezes, literalmente, por homens que, às vezes, saem de casa e, desde tirar a chave de casa, a mulher está em situação migratória irregular. Ela tem medo de ir na delegacia para, enfim, fazer um boletim de ocorrência, para fazer um pedido, ligar para a polícia, olha, eu estou presa aqui, você pode me tirar? Então, ela fica lá. Então, entra ano, sai ano, o cara vem, e ela não tem, para conseguir se regularizar aqui, existem vários tipos de regularização, mas a forma mais comum é pelo trabalho. Como é que essa criatura vai conseguir trabalhar, sair de casa, trabalhar, se o cara não deixa ela sair de casa, ele muitas vezes controla para onde ela está indo, não quer, obviamente, que ela trabalhe, porque, enfim, ele quer manter o controle da criatura, então ela fica em casa e vai vivendo a vida assim, não consegue ligar para a polícia, porque tem medo de ser denunciada pela situação migratória irregular. Então, é todo um ciclo vicioso, vira uma cobra que morde o rabo ali, que você não sabe onde tem o fim daquilo. Então, realmente Tá vivendo essa vidinha mentirosa, essa vida... Realmente, gente, isso eu imagino um sacrifício que é isso. Você ter que mentir para sua família, porque muitas vezes as famílias não sabem a coragem que não tem de contar para a família, para pelo menos ter um suporte emocional ali no WhatsApp. Mãe, não tem coragem de falar com a mãe. Não dá para falar. Isso aí é que eu sei por causa dos depoimentos, dos chats que eu tenho com essas meninas. É uma vida miserável e ainda tem que botar banca. E ainda bota banca para... Hoje em dia todo mundo tem uma rede social, né? Você pode colocar suas fotos ali no Instagram, pode ter um canal no YouTube, que seja, e você ainda bota aquela banca. Mas no fundo, a gente sabe que ela está presa. Ela está presa por causa das consequências daquilo que ela escolheu lá atrás. Infelizmente. Parece que eu estou culpando a mulher. Não é isso. Você tem que pensar que as consequências da sua vida são frutos das suas escolhas lá atrás. Vocês têm que tomar cuidado. Aqui fora é diferente, como ela falou, vocês não têm aquele sistema de apoio, você não sabe a língua, mesmo que você saiba a língua, você ainda é estrangeira. E você viu quantas vezes ela falou a palavra trabalho aqui? É a chave de tudo. Não é meu papel julgar as pessoas que vêm para cá para melhorar de vida, porque estavam numa situação ruim no Brasil. Isso daí não é meu papel. O meu papel realmente é alertar para as pessoas, especialmente as mulheres, que tudo bem, vim para cá porque estou em situação irregular. E aí eu quero construir uma boa vida aqui. Tome muito cuidado com quem você vai se relacionar nesse período. Se você sabe que a forma de você se regularizar é pelo trabalho, foca nisso pelo tempo que é necessário. Aqui, para se regularizar, a sua primeira chance de se regularizar é depois de 3 anos de presença na França.
Então, em 3 anos, muita coisa pode acontecer, mas foca. E eu vejo que os melhores clientes que eu tenho, os que dão certo, são esses. Que, assim, tudo bem, eu vou trabalhar 3 anos de tal forma que eu consiga me regularizar. Ele foca naquilo, então ele tem os relacionamentos, tanto ele quanto ela, enfim, homens, mulheres, mantém o seu apartamento, sua casa e consegue se regularizar. Aí, tenha em mente o seu propósito. Se o seu propósito é esse, ter uma vida melhor e etc., não se perca em relacionamentos com outras pessoas que estejam em situação irregular, isso é muito complicado. Não estou falando para você não se relacionar no sentido, no namoro, enfim. Obviamente, porque as pessoas vão se conhecer e vão querer se relacionar, você não vai ficar 3 anos normalmente solteiro ou solteira. Mas mantenha o foco, que é se legalizar no país. Isso é muito importante, porque vai te abrir um mar de possibilidades para você, para depois você conseguir uma nacionalidade. Se você, tudo bem, os 3 primeiros anos você está aqui em situação irregular, vamos supor, você consegue se regularizar, depois daí de um tempo você consegue ser a nacionalidade francesa, ou depois de um tempo, aí quando se você tiver filhos, o seu filho vai conseguir a nacionalidade, então tem todo um percurso, é uma cadeia que vai se organizando durante esse período, e as pessoas que eu vejo que migram para cá e que têm o foco, elas conseguem fazer tudo direitinho e têm a sua vida digna. Quando você começa a se enrolar no meio do caminho por causa de homem, é muito complicado. Se você já está numa situação complicada, não procure mais problema para a sua vida, né? E procure homens que estejam, mesmo que estejam numa situação, que não estejam numa situação regular, mas que, enfim, estejam com o mesmo propósito que você. Isso. Arrumar confusão só vai atrasar a sua regularização, talvez a sua expulsão da França, talvez você voltar para o Brasil. Então, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia para que as pessoas venham em situação irregular. Não é isso. Mas eu sei que essas coisas, isso existe. O que é que eu preciso fazer para ser expulsa da França? Então, normalmente você ser controlado na rua ou no trabalho. Esse é o maior caso de pessoas que são expulsos. Então, se você só tem o seu passaporte brasileiro e você já passou dos 90 dias, se você for controlado na rua, você pode ser expulso da França. Se você está trabalhando e o seu patrão não tem o seu título de séjour, que é a sua carta de residência, etc., você pode ser expulso da França. E você pode ser imediatamente, ou, enfim, tudo aqui tem o contraditório, então você vai passar por um julgamento, etc., mas assim, pode ser que seja também num rito muito rápido. Às vezes o rito, para você fazer um recurso, são 48 horas. Então, assim, são prazos muito curtos e você pode, muito rápido, dar tchau pro país. A França paga essa passagem de volta de deportação? Olha, ironicamente, a França tem um projeto aqui que é muito interessante, que é o de ajudar as pessoas que estão em situação irregular a voltarem para casa. Então, nesse sentido, a França é uma mãe, então se você está em situação irregular, porque para eles não é tão interessante que você esteja aqui em situação irregular. Então, se você está em situação irregular, mas isso não quer dizer assim, apanhei ou alguma coisa, assim, estou em situação irregular, estou na França há mais de 3 meses, etc., estou em situação irregular e quero voltar para o país. Você pode entrar, tem um organismo aqui que prepara essa volta para você e paga a sua passagem. Então, a França, nesse sentido, é uma mãe. Que inteligentes, adorei, que inteligência. Não é o consulado, só para deixar bem claro. Não é o consulado, é a França, que está assim, meu filho, a gente não te quer aqui, você não está gerando renda, você não está pagando imposto, estamos querendo que você volte para o seu país, a gente vai fazer tipo um empréstimo para você aí, um programinha para você retornar para o seu país. Vai com Deus, entendi. Gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que ela vai falar agora, tá? Vocês que vêm para o exterior, que seja para a França, para a Turquia, com a boa esperança que, se der tudo errado, eu ligo para a embaixada 0800 aí da embaixada, que nem existe, né? Esse 0800 da embaixada, que eles vão me levar para casa, vão me dar do bom e do melhor, e será uma experiência. Eu curti. Eu me deixei viver esse sonho. Eu já ouvi isso, né? Então, vamos lá, doutora. Então, é importante saber a diferença entre embaixada e consulado. A embaixada, ela lida na relação entre estados. E o consulado, ela faz a relação entre o país, né, o Brasil, e a população local que mora aqui. Então, por exemplo, aqui eu sou advogada que presto serviço para o consulado brasileiro e eu faço assistência jurídica para a população gratuitamente. Então, se você tem um problema, seja de qual for, de ordem jurídica, você pode ligar, você pode mandar um e-mail para o consulado e a gente vai marcar um horário e eu vou conversar sobre a sua questão jurídica. Mas o consulado é como se fosse um pedaço do Brasil aqui. Pensa se fosse contrário, pensar no consulado da Turquia no Brasil.
Imagina se a Turquia quisesse começar a meter o bedelho na legislação brasileira e como as coisas acontecem. Isso não pode. Você já está aqui na França, ou seja, o consulado está lá na Turquia. Ele não pode começar a gerenciar, por uma questão de soberania do país que está recebendo, em questões que são privadas, em questões que são da lei local. Nós temos suporte psicológico, nós temos, da mesma forma que temos assistência jurídica, temos assistência psicológica. O papel do consulado é de emitir documentos, então se você perde seu passaporte, se você quer nas eleições, informar os cidadãos, tudo bem, tudo isso está dentro do escopo do consulado. Mas tem umas outras ideias que foi muito engraçado, que eu achei uma lista na internet do que as pessoas acham que era o papel do consulado. E aqui, o consulado não pode assumir as contas do cidadão, por exemplo, alojamento, alimentação, transporte, dívida, etc. Então, isso é muito importante. 2, não podem obter permissão de trabalho no país estrangeiro. Então, se você vem para a França, ou seja, para qualquer país para trabalhar aqui, não é o Brasil que vai te dar um documento para você trabalhar em outro país. Cada país tem a sua soberania, e aí cada país vai falar quais são as condições que você tem para poder trabalhar. Não podem interferir com as decisões das autoridades locais de imigração, caso lhe seja negada a entrada no país. Da mesma forma que o Brasil ele escolhe quem pode entrar e quem não pode, os outros países também. Então, o Brasil não pode interferir nisso. Não podem solicitar extensões para permanecer no país estrangeiro. Tudo isso é com a autoridade local. Não podem fazer exceções aos requisitos solicitados para fazer a papelada no consulado. Em outro caso, constituir-se como fiador. O consulado não pode ser seu fiador para você alugar um apartamento, etc. Outra coisa, fornecer passagens ou meios para retornar ao seu país de origem. Isso daí é o que mais tem no canal da Dani, né? Então, realmente, se você tem problemas aqui, você quer voltar, foi para a Turquia conhecer faça a passagem de ida e volta, e espero em Deus que você volte e viva, mas o consulado não vai poder normalmente intervir nesse tipo de coisa, porque é uma relação privada. Você comprou sua passagem, você está indo a turismo, seja para que fim for, não é uma questão diplomática. E, por último, realizar tarefas que correspondam à agência de viagens, companhias aéreas, banco, etc. O consulado também não pode fazer isso por você. Então, isso não estou falando só do consulado brasileiro, normalmente estou falando isso de todos os consulados do mundo, né? Normalmente dos outros países também. Existe uma exceção aqui ou outra, mas não é esse o papel do consulado. Então, informar, promover palestras, promover atividades para os cidadãos, mas não é assumir a sua vida íntima e privada. E por que você resolveu vir para o seu país, para cá, não é competência do consulado. O que é diferente de você ser um cidadão brasileiro, você morreu aqui na França e o seu corpo vai voltar para o Brasil. E aí tem todo um trâmite. Isso sim é papel do consulado resolver. Em caso de falecimento, eu quero voltar lá no caso da permissão, mas eu queria falar de falecimento também. Existe um ônus para o transporte do corpo, se a família assim desejar que o corpo retorne, né? Senão ele é enterrado aqui no exterior, o Brasil não paga um suporte. Normalmente é a pessoa que paga a passagem e, enfim, se o corpo puder voltar sem problemas, né? Porque como a Dani já falou, normalmente as pessoas que se revertem para o Islã, ou, enfim, não pode sair o corpo, e aí é uma questão do país, e o Brasil não pode. A embaixada não pode. Ai, ouviram? O Brasil não pode interferir nas leis locais. Ela foi convertida pela lei local. Um muçulmano é enterrado num país muçulmano mais próximo. Qual é o mais próximo? Onde ela morreu, né? E ela é enterrada aqui. A embaixada pode tentar conversar com o marido, que eu sei disso, que já aconteceu. Tentou conversar, dialogar, pedir, rogar. A embaixada está pedindo, eles não podem fazer nada. A lei local vai entrar dentro da lei do Egito? Que isso, gente? Isso é uma coisa que, né, vocês têm que pensar direitinho. Um caso de uma garota no Oriente Médio, não vou citar qual país, há pouco tempo agora. Eu não sei nem que cor são as fotos, porque ela vem toda roxa, né? Porque a cara dela é sentada na parede, perdeu os dentes da boca já, toda roxa. E ela está passando muito mal, ela quer voltar. Então, eu estou tentando conversar com ela e coisa e tal. O que acontece? Ela tem uma filha com esse cara, Médio Oriental. Não é Turquia, tá? É mais para baixo, lá no Oriente Médio. Neste país do Oriente Médio, ela precisa da assinatura do marido no passaporte. Não é por causa da criança, não. Ela vai sozinha. Ela falou, Dani, deixa eu ir, me tratar, fortalecer, que eu volto. E lá ela tem dinheiro. Eu entro com advogado, mas eu tenho que ir embora daqui, que senão eu vou morrer, não vai adiantar nada, a menina vai ficar sem mãe de qualquer maneira, porque estamos com esse problema. O cara não deixa a mulher, não é a filha, mais uma vez eu repito, não estou falando de Aya, não, que pra frente a gente vai falar de Aya numa outra oportunidade. Ela
Este país do Oriente Médio precisa assinatura do marido para dar permissão para a esposa sair, certo? Não dá. O que ela fez? Aí eu entrei em contato aqui e ali, chamaram o rapaz, que é muito atípico, o consulado chamou o local, o marido, na embaixada, para um papo, um bate-papo. Deixa ela aí, cara. Assim, é só assim, gente, não tem como. Eles tentaram convencer o cara ficou lá meia hora. Não. Disse que ouviu tudo. Olha, Daniela disse que ele ouviu tudo, ficou assim, disse que balançava a cabeça. E isso a moça lá também, a brasileira, ela falou: meu Deus, é hoje que eu saio, né? Ele vai me dar essa assinatura. Diz que tá o cônsul, disse que tem homem conversando, tiraram as mulheres da sala, só homens conversando, porque, né, nós temos essa situação. E disse que ele balançou a cabeça meia hora e falou: é isso mesmo, pessoal? Não. E foi embora. Acabou ali o papel da embaixada. Tentaram, pelo menos, né? Maravilha, tentaram. Gente, tomem cuidado. Tomem cuidado. É isso mesmo. Então, gente, para finalizar, eu acho que é muito importante que alguns pontos sejam... Quando a pessoa chega em outro país, seja qual país for, a primeira coisa que ela faça, especialmente no caso de mulheres, é encontrar uma rede de apoio. Tem grupos, não são todos os grupos do Facebook que são podres, tem grupo no Facebook que é muito legal, de mulheres, enfim, aqui na França nós temos um grupo bem interessante de mulheres, que elas, desde que você precisar, você tá com vontade de comer farofa, você vai descobrir onde vende a farofa, até você precisa de um lugar para dormir, então, precisa de alguém para te acompanhar na delegacia, tem alguém que pode ir comigo? Isso é muito importante, você conseguindo ter essa rede de apoio, isso te facilita muito, saber onde tem médico, saber quais são os seus direitos, enfim, é muito importante ter essa rede de apoio para você conseguir, numa situação de emergência, se virar. Outra coisa, assim, que é fundamental estude a língua local. Não, seja ela qual for, onde você estiver, nos Estados Unidos, na Turquia, no Líbano, no Brasil, enfim, estude a língua local, porque isso vai te livrar de... Até para você pedir socorro, você precisa saber como se faz. Para ir na delegacia, você precisa saber como se faz. Isso daí é fundamental. E a última coisa que... assim, também é crucial, você ter a sua independência financeira. Você com a sua independência, seja do que for, se você tinha um super cargo no Brasil, veio para cá, não estou conseguindo entrar no mercado de trabalho naquilo que eu era, tudo bem, vou trabalhar de garçonete, trabalhe, porque em algum momento talvez você consiga evoluir e voltar para o seu caminho, mas assim, você tem, independentemente de como for, você tendo o seu salário, você tendo sua vida, você tem respeito, você tem autonomia. Isso te compra uma passagem. Isso mesmo se seu marido for bilionário, você fala, tudo bem, amor, eu gosto de trabalhar só para, sabe, porque eu gosto de passar, porque eu gosto de conhecer gente nova, aprender a língua, mas vai trabalhar. Porque tendo a sua independência financeira, quando o caldo entorna, é aí que você vai conseguir falar, tudo bem, eu tenho tantos euros, tenho tantos reais, consigo alugar um apartamento, consigo ir para outro país, consigo ir voltar para o Brasil, consigo, enfim, né, quantos casos aqui eu já peguei de mulheres que, normalmente com crianças, assim, não conseguem sair de casa, ligam desesperadas, e o que eu posso fazer? Não podem pagar um advogado, não tem direito a um advogado gratuito. Quando tem direito a um advogado gratuito porque está em situação irregular, isso demora. Então, assim... Eu queria saber qual é a desculpa, doutora, porque aqui temos uma desculpa. Eu não, graças a Deus, sempre trabalhei. Eu cheguei aqui, semana seguinte eu estava trabalhando, porque eu sou dessas mesmo, né? Uhum. E eu sabia onde eu estava entrando naquele casamento, aquele senhor poderia ter isso, não teria vindo, né? Agora, aqui existe uma desculpa. As garotas não podem trabalhar, eles não deixam elas trabalhar, tá? Isso aí é a maioria, né? Obviamente tem gente que pode, tem gente que não. Mas poder é o verbo, estamos trabalhando com uma outra região. Qual a desculpa das brasileiras aí? Então, normalmente se a mulher vem com filho, primeiro, se ela vem com 1 ou 2 filhos, enfim, até colocar a criança na escola, porque não é do dia para a noite que você consegue a vaga numa escola. Então, vou ficar em casa. Depois, é muito comum a mulher que tinha uma boa posição no Brasil tentar fazer um forceps para tentar entrar no mercado de trabalho na posição que ela estava. E muitas vezes ela não vai conseguir. Isso pode demorar meses, pode demorar anos, ou então, nesse período ela fala, tudo bem, vim para cá com você, mas vou passar 1, 2, 3 anos estudando francês até conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, assim, tem vários tipos de entraves que podem te distanciar do mercado de trabalho. E às vezes a gente... Por exemplo, se uma mulher veio para cá com seu marido expatriado,
ou veio para cá por outro motivo, enfim, não sabe falar francês, você precisa disso para entrar no mercado de trabalho. Seja um trabalho muito simples, se você vai trabalhar como caixa no McDonald's, você precisa ter o mínimo de francês para atender as pessoas. Então, só a língua já é um entrave. Você entrar no mercado de trabalho na mesma posição que você queria anteriormente, outro entrave. Às vezes você vem, tudo bem, venho, vou estudar, vou fazer um novo mestrado aqui, vou fazer uma graduação. Isso pode levar anos também. Então, tudo isso, né, demora. Muitos diplomas não são validados aqui. Então, a sua experiência anterior vem para o zero. A gente está falando de Paris, numa cidade em que tem gente super competente de todos os lugares do mundo e que todo mundo quer vir morar aqui. É um lugar muito competitivo em mercado de trabalho, então, né, realmente, para você conseguir entrar de novo na sua área, normalmente, se você fizer um outro mestrado aqui, se você fizer um outro curso aqui, ou então que você já venha do Brasil convidado, enfim, por uma outra empresa, porque é difícil você chegar aqui com tem um diploma brasileiro, seja o que for, de administração, seja lá o que for. Cheguei aqui, vou entrar diretamente no mercado de trabalho, sem ter experiência internacional, etc. É bem difícil. Isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o recado aqui. Eu tirei do tempo aí 1 hora da doutora Daniela para vir falar com vocês, simplesmente porque a gente quer passar uma orientação para vocês se resguardarem mais, fazerem melhores escolhas na vida, né? Virem preparadas com caução. Tá? Um caução é muito importante. Não necessariamente um cheque caução, como eu sempre falo, eu já falei algumas vezes, nós precisamos de ter reservas para quando nós viemos para o exterior. Reserva emocional, porque tem que ter a casca grossa. Você vai reaprender a viver com códigos culturais diferentes daquele que você conhecia. Então, é um tapa na cara todos os dias. Toda hora você vai caindo, você tem que se reerguer no fim do dia. Todo dia. É todo dia, tá? Aí quando você chega aí cascuda aos 20 anos, ainda assim. Então, venham preparadas, tá? Não tá na casinha da mamãe mais e nem num outro estado diferente, você tá num país diferente. Então, essa reserva emocional, econômica, claro, educacional, né? Eu acho interessante. Se não, isso aqui, tá? Expediente. Não conseguiu estudar no Brasil, não, por isso veio para a Europa tentar a sua chance, que eu acho que você deve fazer isso mesmo, arregaça as mangas, minha filha, e vai trabalhar, e no in-between, no meio tempo, não vai arranjar boy lixo, não. Para atrapalhar essa sua jornada, esse seu empenho, você saiu de casa, deixou tudo para trás, para pegar share no lixo aí, daí às vezes nem legal doutora, não dá para entender. Então, gente, gostem de si antes de gostar de qualquer um. Tá? Basicamente é isso que a gente vai falar aqui no final. Tá, concordo totalmente com você e eu acho que é isso mesmo, porque só nos filmes que as coisas são maravilhosas, perfeitas, então, saiu do Brasil, saiu ali passou do aeroporto, pensa que todas a sua visão tem que abrir assim, você tem que estar 180 graus ligada o tempo todo para saber o que está acontecendo e lendo nas entrelinhas, porque senão a coisa fica bem difícil. E não necessariamente que é ruim, né? Vou terminar com isso aqui, para falar a verdade. Eu passo muito o lado B, eu até entrei ao vivo no programa da Band uma vez e eu falei, eu dou o lado B, eu estava apresentando, né, quem eu era, e tinha um juiz de direito comigo, doutor Rinaldo Barros, eu sempre falo nisso, e eu falei, no meu programa lá, eu dou o lado B da vida no exterior, o doutor Rinaldo Barros está assim, ele acompanha o canal, eu falei, acompanha o seu canal, a gente fica de olho no seu canal, eu dou o lado B. O lado A é maravilhoso. É o quê? É a FIA resguardada. Sim. É o lado A, meu amor, né? É isso aí. Gente, tem muita coisa boa aqui fora. Isso é para um outro vídeo maravilhoso. Mas se você está em pé, se você está trancada em casa, se você está machucada, se você está com a cara estourada e não tem visto de marido no passaporte, não, filha, não. A gente não gosta do lado B. Eu dou o lado B, mas a gente não gosta dele. Porque o lado A tá feliz vivendo a vida. Isso aí, aproveitem, sigam os Instagrams, conversem, entrem nos grupos, para vocês aprenderem com eles, para não ter que assistir o meu canal. Basicamente isso. A gente assiste só pelo entretenimento. Esse daí é o mais maravilhoso. Muito obrigada, então. Deixe seus comentários aqui. Você é brasileiro e vive na França? Brasileiro vive na Turquia? Deixa aqui pra gente nos comentários, vamos trocar essa figurinha aí.
como é que é a sua vida aí no país onde você está, da Europa. Eu sei que muitos de vocês brasileiros que estão aqui fora assistem o meu canal. E vamos trocar essa figurinha aí daquilo que a doutora falou, esse bate-bola que a gente fez aqui, tá? Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigada, Dani, foi um prazer estar aqui com você e um beijo para todo mundo. Espero que todo mundo consiga ter o melhor destino que puder construir. Todo mundo merece uma vida maravilhosa. Isso aí, no Mais Gerais então, pessoal. Até a próxima edição. Tchau, tchau.